Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui para a mensagem do dia, acordando com o Senhor, acordando com a palavra de Deus. Ou como Deus é bom, irmãos. Bom dia você de perto, bom dia você de longe, bom dia você aqui do nosso sertão sergipano, você que é de Sergipe, essa terra boa, essa terra abençoada, você que é do Brasil, você que é até do mundo. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Começamos mais um lindo e próspero dia na presença de Deus, amém? Deus renovou a sua misericórdia e a misericórdia do Senhor, né, ela se renova a cada manhã, em nome do Senhor Jesus. Vai entrando, vai se achegando, você que é aqui do sertão, você que é de Glória, você que é de Poço Redondo, você que é de Monte Alegre, você que é lá de Canindé do São Francisco, você que mora ali pertinho de Canindé, no povoado Canadá, tem um povo maravilhoso ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Você que é de qualquer parte aqui de Sergipe, desse Nordeste lindo, seja bem-vindo a esta manhã, né? Já chegamos o que é terça-feira e o calor já está chegando, né, irmãos? O frio de Glória, o frio aqui do sertão já está indo embora, né? Já de noite é que está um pouquinho fresco, mas o frio mesmo já foi embora, né? Primavera entrando aí. E Deus abençoe a todos rico e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Bom dia você de Aracaju, de Nossa Senhora do Socorro, você que mora, deixa eu ver aqui em Pedra Branca, Riachuelo, e tantos lugares lindos, tantos lugares maravilhosos, tantos lugares feitos por Deus. Você que já acordou para mais um dia, né? Esse é o dia que fez o Senhor. E quando nós deixamos o Senhor à frente, né? Quando nós seguimos ao Senhor, a palavra do Senhor declara o quê, né? Aquele que me segue não andará em trevas e terá a luz da vida. Glórias a Deus. Então o galo já despertou dizendo: olha, acorda, um novo dia de bênção, um novo dia de vitória. Ah, pastor, eu estou tendo muita luta. Não se apegue a isso. Olhe para a luz, porque você vai ter vitória. Você anda com Jesus, vai ter vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda luta o Senhor nos ensina, né? A essa peleja, Deus ensina a gente pelejar. Então, se agarre ao Senhor e tenha certeza, né? Tem vitória chegando em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 31, né? Terminamos ontem o capítulo 30, vendo que o Jacó, por ter a mão de Deus, né? Por ser dirigido por Deus, cresceu, né? Cresceu de maneira grandíssima. Teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos, jumentos, né? Porque a boa mão do Senhor estava sobre Jacó. Glória a Deus. Bom dia. Deixa eu ver quem já chegou por aqui. Olha, muitos aqui já. Irmão Roberto Feitosa, Deus abençoe. Irmão Valdir, Deus abençoe. Irmã Kátia, Deus abençoe. Irmã Lica, Cristiane, olha aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você já sorriu hoje? Você já sorriu? Você acordou, já foi para o espelho, disse bom dia para você, já sorriu? Já disse para você: hoje é o dia. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia que Deus, né,
que Deus escreveu uma nova história. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 31. Você que vai entrando, deixa eu colocar aqui Gênesis. Ah, pastor, eu estou aqui deitadinho. Eu estou aqui deitadinho. E deixa eu ver aqui. Vou colocar até o 21. Mas não sei se a gente vai até lá. Deus permitir, a gente vai. Tô aqui deitadinho, meu irmão, levanta, né? Acordou, levanta, porque se a gente continua deitado, a gente dorme. Amém? Então, já levanta. Eu creio que você já levantou, lavou o rosto, né? Passou aí, né? Deu uma guaribada para ver o Senhor, irmão, para estar com o Senhor. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia, irmã Zelda, seja bem-vinda. Vamos lá. Gênesis capítulo 31, eu tenho um subtítulo aqui, Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Você lembra que a ida de Jacó, né, para próximo ao seu tio, era por um tempo breve, né? Era por alguns anos, que um dia ele iria voltar. Então nada é eterno, né? Então tinha ali já determinado por Deus o tempo do retorno de Jacó. Versículo 1. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, os cunhados, né, de Jacó, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Então Jacó prosperou, os cunhados, né? Filho de Labão, né? Filho de peixe, pelo visto aqui, peixinho eles não entendiam porque o Jacó prosperava tanto, mas como o próprio pai vivia assim de maracutaia, aí o que aconteceu, né? Eles achavam que a prosperidade de Jacó era por debaixo dos panos, né? Mas não era. Versículo 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes, né? Então, irmãos, Deus já estava preparando aqui o caminho para Jacó. Jacó já estava percebendo que já estava na hora, né? Deus já tinha colocado no coração dele. Então, ele já estava, depois de muitos anos, ele passou a ficar desconfortável ali, né? Os cunhados já falavam mal dele. O sogro já não estava olhando com bons olhos, né? Mas por quê? Porque já estava na hora de partir, de sair. Então, Deus estava preparando o caminho ali para o Jacó. Aí no versículo 3, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Olha aí, a promessa veio, então está na hora. Volta para a casa dos teus pais, porque eu serei contigo. Então, ele já não ia voltar de qualquer maneira, não é isso? Isso que a gente tem que entender. Para que a gente, irmãos, se desloque de uma profissão, para que a gente se desloque de um bairro, de uma casa, tem que ter a direção de Deus. Aqui, Deus deu a direção a ele, né? Já chegou o tempo de você voltar, e eu serei contigo, né? Aí no versículo 4, então enviou Jacó e chamou Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo o rosto do vosso pai para comigo, não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém,
Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então veja, o Jacó prosperava, né, o Labão. Só que o Labão enganava na hora de pagar. E 10 vezes ele prometia e não cumpria. Só que na direção de Deus, no tempo de Deus, o Jacó tomou o que, irmãos? A coragem de tomar uma atitude. Mas porque a direção agora era de quem? De Deus. E ele falou assim, olha, ele não me fez coisa pior, porque Deus, né? A mão de Deus está comigo. E é verdade, irmãos, né? Você pode morar até num lugar que é chamado perigoso. Mas por que não acontece coisas pior, né? As pessoas dizem, como é que você mora ali? Como é que... Porque a mão de Deus está com a gente, né? Estando a mão de Deus conosco, irmãos, a Bíblia diz, tem um salmo que diz assim, que o Senhor faz com que até com o inimigo a gente tem, que o inimigo tenha paz conosco. Olha que bom, né? Por isso que nós temos que andar com o Senhor, tá bom? As pessoas podem até fazer qualquer coisa com outros, mas o Senhor faz com que o inimigo ande em paz com você. Aleluia. Versículo 8. Quando ele dizia assim, né? Os salpicados serão o teu salário. Então, todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então, todos os rebanhos davam o quê? Listrados. Por quê? Porque tinha a mão de Deus. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi, é lindo demais, irmãos, e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicadas ou malhadas. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. Eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Então, vocês lembram da estratégia que Jacó montou para que nascesse, né? Nascesse os bodes listrados, malhados, né? Então, o que nascia, o que ele dizia, o que o Labão decidia, olha, a partir de agora, né, os malhados, se nascer malhado é seu. Então, o próprio anjo de Deus trabalhava em favor de Jacó. Amém? Olha como vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus trabalha por aquele que nele espera, ele confia. Então a confiança de Jacó, né, estava em quem? Em Deus, porque ele tinha uma aliança. Você lembra da escada, né? Ele fez uma aliança com Deus, então ele iria sair daquela terra, irmãos, né? Não com as mãos abanando, mas ele ia sair dali próspero. Não por bondade do sogro, né, que não tinha nenhuma. Era um cara que fazia falcatrua. Mas quem olhava lá do alto? O justo juiz. O justo juiz via tudo o que o inimigo, né, planejava para destruir, né, o Jacó. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 13: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia, né? Ele contando tudo isso que Deus tinha falado com ele. Respondeu Raquel e Leia e disseram-lhe, há ainda, né,
para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele, como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa. E os nossos filhos agora, e dos nossos filhos, agora, pois, faze tu o que Deus, te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido, a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel, Aí Raquel, Raquel cometeu, um ato insano aqui. Ela já tinha, ela ia para a terra de Isaque. O Jacó, ele saiu de lá próspero, ele já tinha toda a prosperidade. Veja que ela não tinha uma visão espiritual, porque os anos que o Jacó estava ali, Jacó prosperou o pai dela, Então ela não precisava de mais nada, ela já estava saindo com quem? Com a bênção, com aquele que tinha um abençoador. Então eles não iriam passar aperto. Mas sabe aquela pessoa que é apegada, Tem gente que ele é assim, ele não prospera porque ele é apegado. Por exemplo, seu pai tem uma casa. Aí tem pessoa que ele não compra, que ele não batalha para comprar uma casa, porque ele fala assim, não, mas quando o papai morrer, eu tenho direito à herança. Então a pessoa fica ali apegada àquela migalha. Assim foi ela. O que ela fez? Ela furtou os ídolos, que o seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Então Jacó determinou o dia, porque não tinha acordo entre ele e o seu sogro, e era o tio, Aí ele levantou acampamento de madrugada e fugiu, foi-se embora, Mas não era para ter nada de Labão com eles. Mas ele não sabia. Nós vamos ver lá na frente que tinha algo de Labão no meio das coisas, No meio das coisas de Jacó, sem ele saber. Mas isso é o que, irmãos? É o apego, ali era uma forma, ela viu como uma forma de que se um dia ela voltasse, ela tinha direito às terras do pai, Então, irmãos, quem tem Deus tem a bênção. Quem tem Deus tem a bênção. O Jacó tinha a bênção. Eu e você temos a bênção. E Deus, ele vê todas as coisas lá do alto. Irmãos, você não precisa ter no seu coração, O coração do Jacó estava sempre confiando no Senhor. Então, por mais que ele visse as falcatruas do sogro, ele continuou fazendo o que era certo. Ele continuou trabalhando e Deus continuou honrando. Então, ele não saiu dessa situação da maneira que ele entrou.
Ele saiu dessa situação no tempo de Deus, na hora que Deus determinou, e saiu abençoado para a glória de Deus. Muitas vezes, né, nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, mas faça justiça com a sua oração, pedindo a Deus, né? Deus, me faça ser melhor do que fulano, né? Senhor, prospere as minhas mãos. Meu Deus, que a minha vida abençoe fulano. Porque, irmão, que Deus vai te abençoar. Não tinha, o Jacó não tinha de maneira alguma um sentimento de vingança. Esses anos que ele passou ali, né? Deus, ele era explorado porque ele trabalhava muito. Mas ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Amém? Entenda isso. O homem é infiel nos negócios. O Labão, ele era infiel nos negócios, né? Mas Deus fiel é o que te prospera. Deus fiel é que dá ordens aos anjos a teu respeito, né? Então nós vemos que, né, no caso ali dos animais, né, listados, malhados, nascia conforme o acordo, mas em favor de quem? Em favor dos servos de Deus. Então vale a pena, meu irmão, vale a pena você ter o seu coração em Deus, vale a pena você continuar fazendo o que é certo, porque quem nos justifica é o Senhor. Quem justificou o Jacó aqui foi o Senhor. Amém? Né? Então ele tinha toda tranquilidade e transparência para sair daquela situação no tempo de Deus. No tempo de Deus. Deus disse, olha, eu serei contigo. Você vai voltar para casa do seu pai agora. Né? Porque o Jacó ele tinha um certo receio, né? Porque quando ele saiu da casa do pai, lembra que ele saiu fugido? Lembra que ele saiu, né, ameaçado, né? O irmão disse que o mataria, mas no tempo de Deus, né, Deus, olha, você vai voltar agora, mas você não vai voltar da maneira que você, né, chegou nessa terra. Então ele prosperou. Então a prosperidade, o que nós entendemos aqui, né, andando com o Senhor? A prosperidade, meus irmãos, é um dom de Deus. Né? A prosperidade, ela não vem do homem, ela vem de Deus, né? Você é herdeiro, né, dessa promessa, dessa bênção. Essa bênção está sobre mim e está sobre você, né? Comece a orar, pedir direção do Senhor. Veja que em todo tempo foi na direção de Deus que ele foi prosperando. Tudo que ele colocava a mão estava dando certo, né? E as pessoas não entendiam. Ele estava no meio de pessoas, né? Mas o sogro tio, hein? Era mau, né? A terra era dele. Mas Jacó continuou. E outra, irmãos, se você tem um contrato de alguma coisa, honre esse contrato. Vá até o fim. Amém? Ainda que aparentemente você esteja perdendo. O Jacó tinha um contrato com o sogro, não é isso? Né? Trabalhou 7 anos pela Raquel, recebeu a Leia. Olha aí uma pessoa que não tinha palavra. Depois trabalhou mais 7 anos, né, pela Raquel. Depois foi trabalhando e o Jacó fazia parte dele, mas o Labão não. Então, ainda que as pessoas sejam infiéis a você, pode ter certeza que Deus vai te honrar na hora certa. Amém? Deus é o Deus de obras, o quê? Completas. Deus completou essa obra aqui. Amém? Então, essa é a lição para cada um de nós. Faça você a sua parte debaixo da bênção de Deus, porque quem detém a bênção é você. Seja você uma pessoa honesta, seja você uma pessoa, né, que honra a Deus. Quem honra a Deus vai honrar os homens, em nome do Senhor Jesus. E o cativeiro tem tempo certo para terminar.
em nome do Senhor Jesus. E nunca termina sem a bênção de Deus, sem a provisão de Deus, sem a resposta que vem do alto. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, que você desperte, né? Talvez você estava aí perguntando, né? Mas assim, mas eu faço, eu acordo cedo, eu faço e eu não estou sendo honrado. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, como a tua luz, como a tua palavra é fiel. Como o Senhor foi fiel com Jacó. Por tantos anos, tendo as mulheres, tendo os filhos, meu Deus, ali parecendo que aquela situação de escravidão na casa do sogro, na terra do sogro, parecia que não ia terminar. O sogro estava prosperando por conta da bênção que estava sobre o Jacó, mas chegou o dia do Jacó levantar a sua herança. Chegou o dia de Jacó prosperar, porque ele tinha filhos, ele queria crescer. E na bênção do Senhor, meu Deus, na determinação, no dia que o Senhor declarou, agora chega, agora é a sua vez. Mas não foi debaixo de contenda, não foi debaixo, meu Deus, de alianças erradas, não foi debaixo de falcatrua, foi tudo debaixo da bênção, da honestidade e da verdade. E Jacó saiu daquele lugar, meu Deus, com tudo o que lhe era de direito, tudo aquilo que o Senhor abençoou. E o Senhor abençoou ele mais do que o próprio sogro. Então, meu Deus, nós entendemos quando a tua palavra declara que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que a bênção do Senhor estará conosco em tudo que colocarmos as nossas mãos. Em todo lugar que nós estivermos, a bênção do Senhor ela virá e nos alcançará. Então, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos despertar, meu Deus, porque somos herdeiros dessa promessa, e que nós possamos, meu Deus, ver Deus em tudo aquilo que fazemos, que nós não possamos estar apegados, meu Deus, apegados à herança, mas estarmos apegados ao Senhor, que é o que forma a nossa herança. Então abençoa os dias de hoje, Pai, abrindo porta onde não tem porta, fazendo o impossível se tornar possível. Meu Deus, fazendo, Senhor, com que o teu povo, Pai, que trabalha, Senhor, aqui na zona rural, que eles prosperem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que vivem do leite, aqueles que vivem, Senhor, da produção. Meu Deus, que o Senhor honre os teus servos, Senhor, rica e poderosamente. Meu Deus, também na cidade, porque o Senhor é Deus do campo, o Senhor é Deus da cidade, o Senhor é Deus do local onde há os teus servos. Abençoa rica e poderosamente, meu Deus. Prepara uma mesa, o Senhor preparou uma mesa, Senhor, um banquete a Jacó, na presença dos inimigos. Meu Deus, o Senhor ungiu, o Senhor derramou unção sobre a cabeça de Jacó e fez o cálice transbordar. Que assim seja, meu Deus, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem e que irá ouvir certamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja uma terça-feira de bênção e de resposta de Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Então não importa se você está no campo, não importa se você está na cidade. O importante é estar no centro da vontade de Deus e entender que você tem a bênção de Deus para prosperar. Você tem a bênção de Deus
essa vai enriquecer e não vai acrescentar dores. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Amém. Amém, irmão Valdir, irmã Mari, irmã Almir, irmã Giselda, Lica. Oh, glória, olha aí quanta gente aí recebendo essa mensagem. Que você possa, né, passar por maior número de pessoas que precisam ouvir essa mensagem, precisam entender que o melhor é escolher servir a Deus. Amém, meus irmãos? Hoje nós temos um dia muito cheio, em nome do Senhor Jesus. Ontem tivemos um culto no lar, né? À noite foi um culto muito abençoado, a luz de Deus brilhou, uma alma se rendeu ao Senhor, e é assim que nós vamos fazendo a obra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, fiquem na paz e debaixo da potente mão de Deus. Tchau.